Então, vamos continuar aqui com o texto, né? Texto do capítulo, que depois dessa discussão entre os dois, entre Guilherme e Aldegundes, os dois antagonistas do pretexto, Saturnino conseguiu sensibilizar o Guilherme, que então relatou as experiências que deveriam culminar naquela noite de modo inverso ao que acontecia. Então, ele já estava com a ideia que ele, quando fosse contar as experiências dele, e aí a ideia é que ele, né, parasse de fazer o que ele estava planejando. Então, vamos lá. Ele narrou, então, que há mais de 15 anos se sentia ligado ao senhor Mateus. O que aconteceu há mais de 15 anos? A Mariana nasceu. Ela tinha quase 16 anos. Lembra que no outro capítulo a gente falar. Ela tinha quase 16 anos, então ela nasceu. Desde isso, ele já estava ligado ao senhor Mateus, o antigo verdugo por quem nutria desconhecida aversão. Ele não sabia que ele era o Jacob. Tá? Então, dispondo-se a segui-lo. Começou a seguir e aí acabou, foi morar no lar da família Soares. Transferiu-se, por fim, lá, participando do grupo de entidades irresponsáveis que ali faziam morada. Tinha um monte, não tinha só ele, não. É o povo todo que se identifica com cada um. Tem lá, né, a Marta, que já dá magia negra, o próprio Matheus, que só quer saber de jogo. Então, tinha essa influência, já moravam lá. Ele começou a fazer parte desse grupo e foi morar na casa da família Soares. Particular e inconscientemente vinculado ao responsável pelo clã, ele não tinha consciência porque ele era vinculado, lentamente conseguiu infiltrar nele reminiscências amargas que o faziam fugir do lar para render-se cada vez mais à jogatina, procurando fugir. Então ele ajudava a influenciar mais ainda ele ficar sempre fora de casa. Mariana nascera havia pouco, quando o reencontrara. E, embora não soubesse ser ela Aldegundes, foi dominado por incontrolável antipatia. Seu horror pelo seu Mateus era também inconsciente, pois ignorava o processo do retorno ao corpo, em que este se ocultava. Ele não sabia ainda sobre a reencarnação. Então, era esse horror, né? Não entendia por quê. Vivendo em conúbio com outros sicários do grupo familiar, cedo fez amizade com o terrível obsessor ligado a Marta, a filha mais velha da família, que se dedicava a incursões nos redutos sombrios da magia negra. Então, ele estava lá com esse pessoal todo que está frequentando a casa, e é o obsessor ligado a Marta, e aí ele estava vivendo ali com eles, e ele vai ser informado, vai ser orientado por eles. E quando ele falou com esses sicários, né, que ele chama aqui, os seus propósitos, foi aclarado do impositivo da reencarnação, por cujo meio se assegurou de estar no rastro dos inimigos. Aí que ele foi entender que o Mateus era Jacob e a Marta era Degundes. Então veio-lhe então o desejo de matá-los de imediato. Informado da ideia, aí ele pensou nisso, mas informado dessa ideia, o inspirador de Marta, aquele que está obsediando a Marta, sugeriu-lhe travar contato com o doutor Teofrastos, para que esse examinasse o seu problema e, de acordo com os interesses que lhe despertassem, tomá-lo ou não sob a sua responsabilidade. Porque aí, quando ele assume, ele é o chefe, é ele que comanda, inclusive até a vingança do outro. Segundo o informante, o doutor Teofrastos foi extraordinário mago grego, quando na Terra, residente na França, fora queimado pela Inquisição por volta do ano de 1470 em Rouen, é o nome da cidade. Então ele tá desencarnado desde 1470. Hein? Profundo conhecedor, mesmo quando encarnado, de alguma das leis do mundo espiritual, deixou-se consumir pelo ódio aos seus algozes. Então, ele já tinha aqueles ódios quando estava encarnado, logo que ele desencarnou, ele estreitou os laços com terríveis vingadores do além, um amigo dessa turma dos vingadores, que já estavam vinculados a ele, porque ele tinha práticas necromânticas e reuniões de sabá. Então, eles eram amigos, já estavam trabalhando juntos, e essas reuniões todas foram feitas sob a inspiração de mentes vigorosas e infelizes da esfera espiritual. Após a morte do corpo físico na fogueira, logo se identificou com aqueles através dos quais mantinha o comércio psíquico e fez-se notado pela impiedade, na sede tormentosa de vingança. Então, ele era um cruel, né? Todo mundo já viu que todos ali, agindo mais cruelmente era ele. Paulatinamente, conseguiu imantar-se a diversos dos que a ele e a muitos outros puniram indebitamente, em inqualificável intercâmbio espiritual obsessivo. Portador de mente persistente, através dos tempos,
mirou supremacia no grupo em que vivia, passando a condição de chefe. Então, ele foi lá atuando e ele estava. A ideia dele era virar o chefe mesmo. E aí ele se sente agora o reizão. Residindo em estranho ambiente, nas regiões inferiores do planeta, é onde fica a turma das trevas, nos abismos, naquelas cavernas que a gente já aprendeu também. E ele comanda outros sicários há mais de 3 séculos. Hordas de entidades ferozes, responsáveis muitas delas por processos obsessivos e calamitosos de longo curso entre as criaturas humanas, que se deixaram vencer pelos enredos das suas mentes atormentadoras. Então, essas obsessões que são mais processos obsessivos, mais atormentam, eles têm sempre uma ligação com esses chefes desses locais. Não é só um espíritozinho, só. Eles estão. Por isso que a gente já leu em outros casos, né, dos outros livros, eles estavam sempre ligados a um que estava hipnotizado por outro maior que morava vamos dizer, no reinado deles lá. Então, muitos dos que se rebelam, periodicamente, têm experimentado punições severas sobre suas resistências mentais, produzindo neles transformações perispirituais desprezíveis, em apavorantes processos de zoantropia, por hipnose anestesiante nos centros profundos da alma, tais como a hipantropia, que é o formato de cavalo, licantropia, que é de lobo, esse a gente já conhece. Então, o Dr. Tel, o verdadeiro demônio, ele se acredita senhor de vasta região trevosa, onde impera como ditador cruel. Então, aqui é aquela hora que eles hipnotizam o espírito, né, já desencarnado, para poder tomar essas formas de animal, de cavalo, de lobo, né, e faz essas transformações espirituais naqueles que ficam se rebelando. Porque tem uns que também falam, a maioria obedece, né? Mas alguns que querem rebelar, ou então ele mesmo fala, né? Tem hora que ele fala para a pessoa, você não presta, você é uma loba, e a mulher vira um lobo, né? Porque agiu mal na vida. Então, ele vai fazendo isso tem um monte de escravos, né? Um monte de gente presa por conta deles. Prendem essas pessoas nas cavernas lá dessas cidades que a gente chama cidade de justiceira, cidade das trevas, tem vários nomes, né? Depois de alguns dias de expectativa, o Guilherme estava esperando. O cara falou: vou levar tua ideia lá para o doutor Del, vou chamar ele de Tel, tá? Fica mais fácil. E vamos ver o que ele fala. Aí o Guilherme ficou aguardando, em expectativa, a decisão dessa entidade, né? E aí, logo depois desses dias, o Guilherme foi conduzido à presença do chefe das trevas. Então, foi levado lá. Ouvido atenciosamente pelo antigo mago, este se propôs examinar o problema, marcando data para nova entrevista, o que ocorreu uma semana depois. Nessa oportunidade, o singular monarca falou-lhe da sua desencarnação como suicida, que ele não sabia, que ele não estava entendendo também as consequências do suicídio, né? E isso fez o quê? Aclarou-lhe, né, apavorantes inquietações, que ele falou, ó, já foi suicida, o futuro não vai ser muito bom, não, mas já ficou meio que apavorado. Mas minuciou com eles os processos de desencarnação e reencarnação, contando que ele não entendia nada, né? De modo a inteirá-lo do que ocorrera com seus verdugos do passado, então revestivos de novo corpo. Aí agora ele está começando a entender como funciona a reencarnação. Elucidado por Guilherme de que desejava um desforço imediato, queria logo, o chefe explicou que a melhor maneira de se vingar seria realizada através do tempo, pelo processo lento da obsessão contínua em ambos os cômpares da tragédia passada, induzindo-os ao suicídio para aumentar a aflição no momento próprio. Então, a ideia é sempre, a maioria desses vingadores que têm ódio, querem colocar a pessoa para se suicidar, porque daí ela vai sofrer muito mais, né? Depois do suicídio, a pessoa sofre muito mais ainda. Além do que eles também ficam em cima, né? Então, vinculando-se desde logo e espontaneamente aos comandados pelo Dr. Tel, e aí o Guilherme vai se vincular a eles, recebia desde a orientação segura e constante. E aí ele ficou falando, ó, faz assim, fazer lá para ele um planejamento de vingança, então a orientação segura e constante, conseguindo fartar-se das emanações vampirizadas provenientes da jovem obsessa, Mariana, que ele começara a subjugar. Então ela já estava fazendo tudo, tanto que ela foi parar lá falar com o menino, a gente vai ver que está tudo tratadinho aqui, já por conta que ele tinha hipnotizado ela, estava vampirizando ela direto e estava começando a subjugar, ela não estava mais tendo vontade.
própria, né? Enquanto isso, e simultaneamente, ele alucinava o amadurecido genitor. Compreendendo, chegado o momento do golpe decisivo, o Dr. Theo orienta o Guilherme para provocar cenas de atritos constantes entre pai e filha, de modo que esta, em momento de desespero, se evadisse do lar, buscando no namorado leviano e irresponsável o falso amparo de que se sentiria carecente. Porque estava acontecendo, né? Isso tudo estava tudo organizadinho, o script estava indo bem. Nessa circunstância, então, ele se reencarnaria através de Mariana. Olha só, logo o namorado ia levar a menina, ia ficar lá com a menina um tempo lá, depois ia abandonar, e quem ia nascer? O Guilherme. Ele ia reencarnar através de Mariana, voltando ao lar dos Soares, na condição de neto do senhor Mateus, a fim de matá-lo lentamente, em longo recurso de impiedosa vingança, conforme instruído. Então, olha, se a gente fala, a pessoa fala, ninguém nasce para fazer o mal. Não, tu não nasce para fazer o mal, mas eles estão pensando que eles estão organizando que vai acontecer isso tudo. As pessoas até conseguem fazer alguma coisa, mas o objetivo, eles explicam os bons espíritos, né, os benfeitores, eles deixam essas coisas acontecerem, eles deixam esses espíritos serem colocados na vida das pessoas, são espíritos que estão querendo fazer o mal, já tem até aquela. São mandados pelo chefe das trevas, mas eles conseguem usar aquele instrumento para conseguir acertar a vida de um de outro. Que aí eles colocam isso, mas às vezes a mãe ama o filho demais, o filho acaba ficando bom porque recebeu o amor da mãe, então tudo é usado como instrumento. Mas a ideia aí era fazer com que ele matasse lentamente o Mateus. E também isso, continua falando aqui, isso lhe seria fácil, evidentemente, pela hipnose na moça, porque ele já tinha acabado de conseguir, né? Ele, como o caso agora, desencarnado. Então ele viu que ele era capacitado de produzir, como ele tentou, logrando êxito, na primeira tentativa, hipnotizar a moça. E no caso, ele depois, como filho, também ia ficar agindo, lógico, com a ajuda da turma do Dr. Tel, né? Como relembrasse todos os lances do programa infeliz que acalentava havia tantos anos, a Mariana fazendo 16, tu imagina que isso já está acontecendo no mínimo há 15 anos. Ele falou, tem 15 anos, então uns 14, vamos dizer, 14 anos, tudo organizadinho, quando estava acabando de fechar o plano, aí ele viu isso, ele ficou transtornado pelas dores das evocações sombrias e pela imensa frustração dos planos elaborados com tanto esmero. Frustrou tudo, né? Embora intervindo de quando em quando, de modo a estimular na narrativa, Saturnino animava-o com palavras generosas, a fim de que nos inteirássemos de uma dentre as inúmeras técnicas de obsessão e dos recursos utilizáveis para a vingança pelos desencarnados. Então, o Saturnino foi falando com ele, né, animando ele a falar, porque quem estava ali encarnado, o Miranda e o Petitinga, né? Então, no caso, ele estava passando para todo mundo ali, ó, tá vendo? É assim que funciona uma obsessão, essa técnica assim, assim. Aí, nesse momento, o Guilherme já estava alquebrado, vencido, sob o influxo magnético do instrutor, e os passos aplicados com carinho por Ambrosio, ele foi conduzido ao sono e foi afastado do recinto por zelosos cooperadores, desencarnados, e a reunião foi dada por encerrada após comovedora oração proferida pelo instrutor. Aí o Petitinga e o médium Moraes, que também estava lá. E nós, que é o Miranda, está contando, fomos conduzidos de volta ao lar. E aí termina o texto do capítulo. Vou acrescentar que as referências foram faladas lá do livro Justiça e Amor, do médium Raul Teixeira e Camilo Espírito. Aí agora eu vou colocar rapidinho aqui o anexo para a gente seguir. Ah, tá aqui, né? Esse. O anexo desses livros, porque nenhum, até hoje, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Até hoje, eu não tinha visto ainda essa explicação e achei muito interessante nesse livro aqui. Essa explicação que ele fala, a presença do agredido no agressor. Olha só. Comumente se afirma que quem sofre uma agressão não a pode esquecer, como se ela fosse gravada a fogo na mente. A afirmativa reflete acerto, sem que implique na impossibilidade do esquecimento. O que se passa é que o indivíduo que se abriu à ofensa, o que assimilou a agressão, passará a conduzir em si fluidos envenenados do agressor, que, por sua vez, conduzirá ao sentimento do remorso por ter agido como agiu.
No momento em que dirigiu o dardo mental que feriu o agredido, o agressor abriu um campo em si mesmo, pela liberação dos próprios fluidos. Esse campo que você tá, joga para lá, né, a agressão. Aí você abre um campo em você. Esse campo é preenchido pelas energias fluídicas do agredido, que no instante da ocorrência ou nos instantes seguintes passa a fazer um quadro de dor íntima, de mágoa, de autopiedade, liberando energias no sentido do outro. Então aí você abre o espaço e vai voltar para você essa energia. Assim, o agredido carrega em si os fluidos do agressor, dinamizados, ativados, né? Vamos dizer, mais forte. Enquanto acontece o mesmo com o agressor, relativamente ao agredido. É desse modo que. Deixa eu passar para o outro. Espera aí. Desse modo que. Vamos ver se vai entrar. Ih, peraí. Deu um negócio errado. Acho que entrou. Está pequena. Não estou conseguindo aumentar. Vocês estão vendo aí uma página de livro? Eu vou ler Dá aqui, para ver sim, Sultane. mas está Sim, Dá pequena, para ver né? sim. tá pequeno, né? Mas aí eu não estou Ah, tá. conseguindo acessar ele lá em cima. Ele está aqui preso aqui no meu quadro, não estou conseguindo. Eu Mas vou Você você ler. tem que vai ler, não tem Agora você tem que apareceu. problema. aumentar, Peraí. Ai, meu pai. Está aparecendo aqui, deixa eu ver se você tem que aumenta. aumentar antes de. Ah, tá, consegui. Mas agora é Ali que na lupa. deu um Ah, jeitinho. beleza. Então, ó, então é aí que um não consegue esquecer o outro, por causa disso. E a cada evocação, tudo volta às lembranças. Toda vez que você lembra do que aconteceu, tudo volta. Cada evocação é toda hora que você lembra, provocando sofrimento pelo levantar do pó, tanto da ofensa quanto do remorso. Então, tanto um quanto o outro. Em casos assim, é que se faz necessário o trabalho no bem, trabalho que se converte em transformador desses fluidos, convertendo energias envenenadas em energias salutares. E aqui ele vai falar aqui no finalzinho que é a condição de instrumentos da vida, na condição de instrumentos da vida nas mãos da divindade, no momento em que as criaturas desafinam pela má aplicação do livre-arbítrio, emitindo ao seu redor notas dissonantes, as leis sábias, que visam ao reconduzimento dos seres para os nobres trilhos, põem-nos perante desafios e pelejas aptas a converter torpeza em virtude, vaidade em humildade e guerra em paz. Então, agora, eu só aqui. Aqui só tem um resuminho. Para não acabar muito tempo aqui, eu vou deixar no. Vocês vão ver o resumo disso que eu li, tá? Só. E vamos para os comentários, que nós temos aí mais uns. Sei lá quantos minutinhos. Poucos minutos. 27. Depois a Bia fala aí. Vamos comentar aí o que vocês acharam aí dessa técnica de obsessão, o Dr. Telo Tem, ensinando. tem 20 minutos, Sul, aqui no relógio. Então, depois falo um restinho do texto. Então, é interessante, né, a gente tomar conhecimento dessas informações, né, pelo nosso querido Manuel. A gente só não pode esquecer, né, que Deus é que comanda tudo isso, né? Por mais que a pessoa tenha a intenção, foi como você falou, Sultane, uma mãe pode amar muito o seu filho, porque o amor de mãe é o que transforma, na real, é o que opera essa transformação no ser humano, né? Nos próprios envolvidos. Então, uma série de questões podem, né, nesse envolvimento das pessoas ali no seio familiar, pode alterar todo esse plano, né? Até o próprio esquecimento, né? Quando a gente reencarna, né? O próprio esquecimento também pode ajudar. Eu penso assim, independente de qualquer coisa, uma família que ora, que está unida em oração, né? A gente volta a lembrar do Evangelho no Lar,
né? Estarmos sempre conectados com a espiritualidade. Se eventualmente, uma situação como essa esteja em nossas famílias, a gente não sabe, né? Isso tudo vai ser ou dissipado ou amenizado de acordo com a nossa intenção no bem, né? No amor que a gente vai distribuir ali pelo caminho, né? E porque a família, né? A convivência familiar é o nosso primeiro passo para a evolução, porque é com a nossa família, com o nosso círculo familiar que nós vamos aprender, né? E dali por diante seguir e fazer o que tem que ser feito lá fora, mas dentro do nosso lar, né? É que a gente tem que exercitar esse aprendizado. Então, eu acredito que, muito embora exista, né, como o próprio Manuel Filomeno explica, que nos deixa assim, bastante espantados, né? Mas ele também deixa isso, né? Deixa para a gente interpretar o quanto é importante a nossa fazermos a nossa parte. E Deus está no comando de tudo, ninguém vai chegar e fazer e acontecer se não for do merecimento da família, se não for para aprendizado, se não for para que todos possam crescer, não vai acontecer nenhuma situação que não esteja no planejamento reencarnatório de todos, né? Então, como nós não sabemos o que se passa, o que se passou com a gente, no nosso núcleo familiar, então, na dúvida, oremos, né? A gente vê aqui também no caso que essa família atendida porque a Rosa, a Dona Rosa e a Amália estão frequentando o centro há muito tempo e estão pedindo ajuda para a vida, né, cara? Não sabiam o que acontecia por trás, nos bastidores da obsessão. Então, assim, com esses pedidos, aí que eu já falamos no outro estudo, os bons espíritos vão lá e atendem os pedidos, né? Então, assim, uma casa, como você comentou, temos lá o nosso evangelho lá, a família orando junto, com certeza as vibrações serão diferentes, porque ali tinha já o viciado em jogo, a garota que também já vivia meio perdida, já não estava muito boa, coitada, já com problemas é, psicológicos, né? Não chega a ser psiquiátrico, mas eram problemas psicológicos causados pela culpa da outra vida, da outra existência. Isso tudo a gente tem que levar em conta que isso acontece, né, nas melhores famílias. A gente sabe, você falou agora, a gente não sabe quem a gente é, a gente não tem noção de quem é a nossa, de qual é a composição da nossa família. Com certeza temos vários casos parecidos com esse aí, daí para piores, né? Que a gente sabe que tem. Mas que nós estamos aqui para fazer, para desenvolver todo mundo, como falou a Lismana, desenvolveu o amor. Então, você chegou, nasceu do lado, com o irmão, com o pai, com a mãe, seja lá qual for, é um exercício para você desenvolver o amor. Vai ter que aprender ali com aquele pessoal. Não adianta ficar revoltadinho, reveladinho, porque é a hora que se instalam as obsessões, programadas ou não, no sentido de ter um vingador ou não, porque isso aí a gente já está falando, a vibração atrai. Então, você tendo alguém já está com raiva de você já há muitos anos. E você vê que ele está há 15 anos. A família estava ali por 15 anos. Por que foi receber essa ajuda agora? Porque tem esse tempinho que eles já estão orando e pedindo ajuda. A própria dona da casa está sofrendo horror esse tempo todo aí, com a família desequilibrada assim, porque o pai nunca está em casa e pega o dinheiro e some com o dinheiro, como eles contaram, né, no outro capítulo. Então ela vivendo lá no sofrimento. Aí chegou o momento de começar a acertar. E chegou bem na hora, né? Porque já estava indo o quê? Já ia começar a ser tudo bem que eles podem mudar. E tudo isso é o nosso livre-arbítrio. Se você está com vontade de se melhorar, você vai lá, procura ajuda, faz a oração, vai no centro espírita, ou vai na igreja comum, conversa com o padre, vai no pastor, que for. Mas se você procurar esse tipo de ajuda, uma ajuda espiritual, você recebe. A gente sabe que a oração ela sempre tem uma resposta. Agora, tem muita coisa amarrada nisso tudo. Tem história de várias pessoas de vários anos. Então, para você tirar, né, desfazer a teia com cuidado, como também vai ser tudo de acordo, como você falou, tem o merecimento de cada um, tem o livre-arbítrio de cada um dentro da família.
E aí você vê que até lá dentro já está uma quantidade de gente que a irmã já faz magia negra, só mexe com isso, já mantendo a vibração da casa nesse sentido. A mãe rezando de um lado com a filha. Então, isso tudo a gente vê como é que eles trabalham. Trabalham ligado na nossa, cada um sua vibração. Então, a mãe está conseguindo tem um alívio no coração, a filha voltou para casa por causa da oração. Aí voltou para casa, que aquela história já foi um pedido dela, e o cara vai lá e fez ela sair, e aquela armação toda do capítulo anterior. Então, tudo isso foi a ajuda realmente que eu estou recebendo. Agora, vai acontecer a obsessão, não vai? Isso aí vai depender de todos esses plugs que a gente oferece, né? E vai depender também do que você chega. Não, muitas vezes acontece desses obsessores contam nos livros, né? Eles vêm como filhos mesmo da pessoa que ele estava obsediando, e aí, como eu contei antes, eles acabam virando, a história vira, porque a mãe recebe aquele que tem ódio, e ele acaba ficando gostando da mãe, e no final das contas, que eles falam, os benfeitores falam, a gente deixa a turma das trevas fazer essas programações. Eles fazem, eles pensam que eles estão fazendo aquele plano sinistro, só que o plano está sendo todo tratado direitinho e usando como instrumento. Um vai sair, vai ajudar a desenvolver o amor, o outro vai ajudar a desenvolver. Por exemplo, a mãe podia estar fazendo drogada, ela para de se drogar para receber o filho. Então, tudo tem um monte de história assim, a gente conhece. Então, é muito legal prestar atenção nesse detalhe. Cada detalhe que aparece, nós temos aí um emaranhado de conceitos diferentes que a gente pode trabalhar. Até nessas situações, né, Sul, tem a providência divina, né? As trevas estão trabalhando para o mal, mas Deus está sempre ali agindo para o bem, né? Tipo, o amor de mãe, no caso, vai restaurar tudo, né? Muito providencial isso, né? Muito bom. Essa certeza do bem, né? O bem impera sempre, né? E tem vai falar pelo outro que é melhor, isso aí. Tá dando eco. Desculpa, porque deu retorno, eu tenho que esperar o Pedro silenciar para poder eu falar. Mas eu estava falando aqui com o Pedro. Esse livro é um aprendizado muito grande. Ele não que os outros não tratassem, mas esse ele vai fundo na história de cada um e tem um grande ensinamento aí, e principalmente o que eu estava falando agora com o Pedro, a gente redobrar a vigilância, que até há pouca hora você falou naquela hora de aproveita aquele momento de que a pessoa está triste, está para baixo, aí começa dando aquelas sugestões, e a pessoa pensa que é o próprio pensamento dela, quando no caso são sugestões que a gente está recebendo. Estava falando com o Pedro sobre isso aqui agora. Quando você comentou, né? Aí eu falei com o Pedro, olha o que eu estava falando com você no outro dia, Pedro. Eu comentei, falei com ele sobre isso, né? Olha, por isso que a gente está mais calado, prestando mais atenção, porque realmente é um grande ensinamento esse livro. Estou falando pouco, mas estou focado em tentar aprender o máximo possível. Todos nós, esses textos aqui a gente Obrigado por trazer esses temas tão importantes. Tem que ler e refletir, sim. A gente lê, que a gente lê junto aqui, mas depois a gente, cada um que tiver alguma coisa, depois tiver observação e de outros lugares, traz, porque eu pego essas referências da live, com aqueles, né, com aqueles palestrantes lá, só que assim, nós também temos algumas histórias, então alguma coisa que a gente possa também acrescentar sempre é bom. O que tem aqui de diferente que eu não falei, eu posso até colocar aqui, faltam só quantos minutos? Faltam 8 minutos. Eu vou ler rapidinho, foi o resuminho que a pessoa que fez a referência do livro do Camilo, do Raul Teixeira, ela fala aqui, ó, a lei de causa e efeito é a maior expressão de justiça divina, porque ela se apoia no fato de que todas as relações humanas são calcadas nas trocas fluídicas, seja de amor ou de ódio. Aí vai ser resumindo o que eu falei ali. As agressões que nós descarregamos sempre atingem o próximo. O agressor joga sobre o agredido uma carga de fluidos insalubres como um dardo venenoso. Se o agredido está em boas condições morais, ele não recebe a carga. Então, depende muito de quem você é.
Você não vai sempre receber aquela carga, né, negativa da pessoa. Você se estiver em boas condições morais, fazendo né, seu trabalho, trabalhando a serviço de Jesus, com o coração bom, a consciência tranquila, você não recebe. Agora, se ele não está em boas condições morais ou psicológicas, ou seja lá, outras condições que aqui ela comentou essa, ele assimila a agressão e passa a conduzir em si os fluidos envenenados do agressor. Tá? Aí a pessoa acolhe, se chateia e já fica com aquilo. Quem sofre a agressão sente como se ela fosse gravada a fogo na mente, que ela comenta também no texto. Quando o agressor dirige o dado mental para o agredido, a pessoa agride, quando é ela que agride, ela abre um campo em si mesma. É aquela história que você fala, ele agrediu, só não. Ela abriu no seu perispírito, pela liberação dos próprios fluidos. Então, tu jogou o fluido para lá, mas deixou aberto um buraquinho. Esse campo que foi aberto será preenchido pela energia deletéria do agredido, fazendo com que eles fiquem ligados por um laço fluídico. Então, o agredido que assimilou a ofensa passa a conduzir em si os fluidos envenenados do agressor, e esse, por sua vez, conduzirá ao sentimento do remorso por ter agido como agiu. Assim, eles vão carregar em si os fluidos dinamizados, concentrados, ativados em maior potência. Por isso, um não consegue esquecer o outro. E um não consegue se livrar do outro. E aí o ódio vai por esses séculos e séculos afora, né? No caso desses Vingadores encarnados, e aquele que está encarnado, que se sente mal psicologicamente, não entende por quê, está ligado nesse laço fluídico. E aí se firma mais fácil a obsessão. Por isso que ele pegou, atingiu, conseguiu hipnotizar ela ali, já praticamente mandando ela para a rua, que ele falava no ouvido dela, ela sentia. Eu não entendia por quê, mas sentia. E a gente sabe que o doutor Bezerra vai falar nesses livros para frente, vocês vão ver que o problema, aí ele fala, não pode ser todo. Eu confio no doutor Bezerra. Então, todo problema psicológico, desses mais sérios e psiquiátricos, tem um componente espiritual. Todo. Se não é agora, nesse ponto, tem um componente espiritual para trazer você. Por exemplo, caso de autismo, que tem culpa, caso de depressão, cada caso de esquizofrenia, todos eles têm um passado que fixou no perispírito. A pessoa já traz. Ela traz e aí desenvolve de uma maneira ou de outra, dependendo do que for rolando nessa existência, vai desenvolver. Todos têm, tá no perispírito já marcado. Então, assim, a gente vai ter essas oportunidades, né? Cada um precisa estar sempre, como falou, vigiando, porque nós temos que vigiar nosso pensamento o tempo todo, a gente sabe disso, tá? E esse pensamento e as emoções também. E aqui tem mais um pedacinho que eu vou ler, mas depois rapidamente, porque no processo obsessivo, tem sempre, não é só as ideias, não, existem os quadros emocionais que formam essa simbiose. Então, quando a pessoa fica nessa emoção, essa permuta de sensação, tela mental, fixação negativa, eles mantêm essa forma contínua, inclusive quando a pessoa está dormindo, que é a hora onde aumenta a maior interação, né? Quando o desencarnado conversa diretamente com o encarnado, está dormindo, e aí vai virar uma enfermidade espiritual, que tende a crescer lenta e gradualmente com o passar do tempo. E aí, se você não mudar o seu comportamento moral, você não vai conseguir se livrar. Você vai formar cada vez mais aquele vínculo, vai ficar cada vez mais preso. É a hora que a gente abre a brecha e aí não entende por que está pensando assim, que está pensando assado, e com várias outras ideias também na cabeça, né? Estou vendo os tempos aqui, falta 4 minutos. Aqui em cima está aparecendo, 3h50. Então, gente, para comentar o finalzinho aí, comenta, nós temos 3 minutos e meio. Agora vai ser mais cronometrado. Alguém mais para falar? Depois, qualquer coisa, vocês também podem colocar lá. Eu queria fazer uma, Fale. eu queria fazer uma observação que pode ser uma coisa ridícula, não sei, Ah, mas que me veio aqui, que é o seguinte: será que o que a gente vivencia hoje, quando a gente briga com alguém, ou alguém briga com a gente, isso tem consequências no futuro, diante do que a gente está estudando hoje? Entendeu? Mesmo que seja uma coisa pequena, com pouco pelo que tempo. fala aqui, tem, né? Está mostrando aqui que a gente está ligado ao laço. Ao laço fluídico. Tem, com certeza. Agora vai depender de cada um, porque é o que ela falou. Se a pessoa tem uma proteção, ela não fica atingida. Quem vai ficar com raiva é só o outro, né? É aquele lance do perdão. Um perdoa, o outro não perdoa. Bom, se eu já te pedi perdão, você não me perdoa, eu fui com toda humildade para tentar corrigir, mas você quer guardar o ódio,
aí você que está fazendo o vínculo, mas aí a gente pode, se você se blinda, se você se protege, aquilo não vai te atingir. Com bastante oração sempre, né? Vigiando os pensamentos e mudando as nossas atitudes sempre para fazer o bem, o nosso objetivo, né? Até se a gente acha que errou, reconsiderar, pedir desculpas, né? Isso Pedir já vai ajudar perdão, muito, muitas vezes, quando a coisa é mais séria. porque aí você, Tem que você pensar corta nisso, né? esse vínculo, você vai cortar o laço. A pessoa só pega o laço porque ela está ligada ao outro com o mesmo sentimento, né? Pensar bastante nisso, porque de vez em quando a Sempre, gente incorre nessas coisas, né? sempre Sem nisso. querer a gente briga. Sem querer. Mas aí, se a gente se arrepender e poder voltar atrás, é bom. Falta Isso. É um um minutinho. ensinamento. Bacana. Carlinhos, termina com a nossa oração 1 minuto e meio, 1 minuto pra gente. Gente, beijos. Fala. Ela vai poder fazer a oração final? Vou só agradecendo. Vamos lá, vamos lá. Vale. Senhor, obrigada por essas lições maravilhosas que recebemos na noite de hoje. Mais uma vez te pedimos que nos dê coragem para que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, seja na nossa família, seja com as pessoas com quem convivemos. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar a espiritualidade, estudar o seu evangelho. E muito obrigada a Manuel Filomeno de Miranda pela psicografia de Divaldo Franco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Que Deus nos dê sabedoria, né? Que a gente consiga receber essas boas vibrações. Boa noite para todo mundo. Até terça. Boa Beijo. noite, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, Boa noite. gente. Vai terminar aqui, 1 minutinho. Tchau, gente. Falou. Boa noite. Tchau. Boa noite, querido.